No Repórter CBS, o comentário do dia. Oferecimento: Mecânica Arroz. Injeção eletrônica, suspensão, freios, revisão e manutenção em geral. Seção de peças e baterias. Seu carro tratado com carinho. Na Rua Diniz Dias, um pouco abaixo do hospital. Com atendimento exclusivo dos proprietários Canísio e Valdecir. Telefone 3324-1805. Mais de 50 anos de experiência. Serviço garantido. São as 7 horas e 55 minutos, hora certa, 7 e 55, hora certa, gente. A nossa saudação mais uma vez aqui aos amigos e amigas do rádio desta manhã de sexta-feira. Olha, o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro realmente é uma situação que a gente precisa aqui, sim, falar, lamentar. Não dá para aceitar, é verdade. E eu tenho certeza que o Brasil todo está comovido com a perda, né, dessa vereadora, que era uma vereadora muito atuante, né, uma ativista social muito atuante na sua cidade do Rio de Janeiro. Agora, eu até me chamou a atenção ontem o protesto que aconteceu em Porto Alegre, manifesto lá no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre, onde muita gente foi protestar pelo assassinato dessa vereadora, e aí eu fiquei pensando, bom, a gente, claro, nós temos que realmente tomar as dores aí dos irmãos brasileiros, mas nós aqui no Sul, nós temos muita coisa para protestar e deixar esse protesto lá para os cariocas. Eu até me chamou a atenção, né, que a vereadora carioca, né, que realmente fazia um trabalho excepcional lá na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, mas era lá. Nós aqui em Porto Alegre, por exemplo, na nossa capital, tivemos aí mães que foram assassinadas em frente aos colégios de Porto Alegre, né, esperando os filhos. Mães que perderam a vida, mas que não eram vereadoras, né? Mas eram pessoas que estavam lá, pessoas do bem, que foram covardemente assassinadas. E ninguém protestou. Ou será que por ela ser vereadora ela é mais importante do que essas mães que perderam a vida em Porto Alegre, em frente aos colégios? E que até hoje a gente não sabe de fato se foi uma tentativa de assalto, se foi uma execução, o que foi. O certo é que, né, a mãe essa lá de Porto Alegre morreu. E não foi só uma, né? Foram 2 casos que tivemos lá na capital do estado. E a gente só tem aqui a lamentar. Só que o povo gaúcho teria que protestar contra o que acontece aqui no nosso estado. É triste o que aconteceu lá? Claro que é. É revoltante, é lamentável, sim. Agora, o que eu fico preocupado é que, mas ela não era vereadora. A nossa aqui, né? Era a mãe de uma criança aí, tudo bem. Mas, gente, o cidadão perante a lei, ele tem os direitos e os deveres iguais. Agora, porque você é vereador, porque você é deputado, porque você é jornalista, porque você não sei o quê, você tem mais importância dentro da sociedade. Não. A gente precisa realmente respeitar a todos da mesma forma. Todos merecem respeito e todos têm os direitos e os deveres iguais. Assim rege a nossa Constituição. Então eu acho que o povo gaúcho ontem poderia ter protestado, e tem muita coisa para protestar aqui no nosso estado, e a região metropolitana vive uma guerra, né, sem precedentes na questão, especialmente do tráfico de drogas. Pois é, o povo gaúcho teria que se preocupar com essa questão toda, que envolve essa briga, essas quadrilhas de bancos que assaltam, né? E que toda semana a gente tem aí notícias de assalto a bancos, explosões a bancos, às agências bancárias, e que toda semana se cobra que o governo deve revogar a lei, o governo brasileiro
né? Deve revogar a lei, ou seja, de fazer com que os bancos que ganham muito dinheiro, né, coloquem em guarda 24 horas como era uma vez. Porque hoje você morar perto de uma agência bancária é uma temeridade. Se há 15 anos atrás era uma satisfação, né, até valorizava mais o seu imóvel, hoje, minha gente, você morar perto de um banco, de uma agência bancária, você fica preocupado, é uma temeridade, porque você não sabe o que vai acontecer. De repente explode o banco lá, e aí você é vizinho. Quer dizer, então, são questões pontuais que a gente precisa aqui levantar. Eu acho que é isso que a gente precisa aqui, através do nosso comentário, chamar a atenção. Realmente, o que aconteceu ontem com essa vereadora, da noite de quarta-feira passada, é lamentável, é revoltante. Não dá para aceitar, jamais. Mas aí a gente precisa entender de que nós aqui temos que protestar, sim, mas nós temos muitos problemas que precisam ser resolvidos e que a gente precisa protestar e que talvez aí a gente, né, passa muitas vezes despercebido, não entendendo o que de fato está acontecendo. Eu até acompanhava o noticiário e eu, sinceramente, fico preocupado aqui porque já tem gente querendo culpar o Exército, porque a vereadora, ela era do PSOL, vereadora do PSOL, e ela era contra a presença da polícia nos morros. No seu entendimento, no entendimento dela, não precisava ter polícia nos morros. Ela defendia muito essa questão de que a polícia, muitas vezes, ela mais atrapalhava do que ajudava. Isso, né, falado ontem, inclusive, por várias testemunhas e vários companheiros, né, do seu partido, da Câmara de Vereadores lá do Rio de Janeiro. Ela queria que a polícia deixasse outra vez o morro, né, do jeito que se vivia há 20 anos atrás. Por exemplo, o antes dessa questão, né, que depois o governo levantou, que é essa questão, né, do policiamento ostensivo que acontece nas favelas cariocas. Olha, tem um lado bom e tem um lado ruim dessa questão. Ela não deixa de ter razão em alguns pontos, a vereadora não deixava de ter razão em alguns pontos, porque normalmente, né, aquela pessoa que não tem nada a ver com o que está acontecendo, essa briga entre os bandidos e a polícia, ela fica no meio, ela é alvo de uma briga que ela não tem nada a ver com a história, mas ela tem que conviver com isso. Talvez a polícia saindo, e isso ela pensava, ela entendia assim, a vereadora Marielle, ela entendia de que se a polícia saísse do morro, né, e trabalhasse de uma forma talvez mais rígida, mais fora, atendendo às ocorrências, quem sabe a pessoa que não tinha nada a ver com a briga poderia viver melhor, mais tranquila, né? Ou então conviver melhor com a situação. Era uma bandeira que ela levantava. Ela era uma pessoa muito ativista na questão social, muito preocupada com os menos favorecidos. Então, talvez é por isso até a revolta, porque realmente se calou, se matou uma pessoa preocupada, sim, com as questões sociais, com a melhoria de vida do ser humano, daquelas pessoas que vivem, né, da marginalidade, muitas vezes. E isso foi talvez o que criou, através da sua morte, né, esse protesto que foi muito positivo. Só que, infelizmente, né, não vai se resolver, não vai ser a morte dela que vai resolver a situação. E eu acho que a polícia precisa agora investigar e saber quem, de fato, está por trás desse assassinato, dessa execução. Quem é o responsável? Eu custo acreditar que a polícia esteja envolvida. Sabe por quê? Porque para a polícia não muda nada. Aliás, a polícia, os policiais, se pudessem
sair do morro, eu duvido que algum deles quer ficar, ou então deseja ficar patrulhando os morros. Eu duvido. Eles estão lá porque eles são obrigados, porque existe essa normativa do governo do estado de fazer esse patrulhamento, que até agora, inclusive, depois de tanta gente presa, de tanto governador preso lá no Rio de Janeiro, eu também acho que tem que repensar isso. Eu concordo com o que pensava a vereadora Marielle. Tem que repensar isso. Porque até agora, mais de 15 anos de patrulhamento ostensivo e não se resolve. O exército vai lá e não resolve. Então tem alguma coisa, talvez, que nós, brasileiros, né, assistindo ou acompanhando de longe, talvez não estejamos aí sabendo o que de fato está acontecendo nessa questão, nesse impasse, nesse imbróglio, né, envolvendo o povo, envolvendo a bandidagem e também o policiamento lá do Rio de Janeiro. Isso talvez lá eles, os cariocas, até conheçam essa questão que nós aqui não estamos conhecendo. Agora, concordo, né? Para resolver a situação, para mudar essa situação, talvez o governo federal teria que repensar. O exército está lá, é passageiro, mas o policiamento, depois de tudo o que aconteceu com o governador Sérgio Cabral, e antes disso com o Antony Garotinho, né? Os dois estão presos, um no presídio lá de, se não me engano, de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul, e o outro em casa. Eu acho que realmente se precisa pensar nessa questão do policiamento ostensivo, porque às vezes também, né, a gente, né, não tem o conhecimento daquilo que está com certeza ocorrendo aí dentro dessa briga, dessa, né, guerra que envolve a polícia e especialmente os traficantes lá do Rio de Janeiro. É uma voz que se cala, é uma pena. Perdemos aqui talvez uma pessoa que teria uma grande projeção política como deputada, quem sabe, né, porque ela era jovem e ela era uma pessoa muito dedicada. É uma pena. Protestar é importante, sim, mas a gente precisa aqui até atermos os nossos problemas, que são muitos. O Estado tem muito problema que precisa ser resolvido, que precisa realmente ser discutido. E eu espero realmente que o senhor e que a senhora estejam atentos, porque poderia enumerar aqui vários problemas da violência que a gente vive aqui no Estado e que até agora, infelizmente, né, nada ainda foi decidido ou resolvido. Vamos aguardar, vamos torcer. 8h08, a hora certa. Está no ar nosso Repórter CBS de hoje, nesta manhã de sexta-feira. Estamos apresentando o Repórter CBS com Maurício Silvestre.